Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando o jogo entre Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras empatou com o Fluminense em casa e se complicou na briga pelo título. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas sobre este jogo. Agora, você aí em casa e a bancada, a pergunta é geral. Alguém pode me explicar porque o Palmeiras parou de marcar gols? Alguém pode me explicar porque o Palmeiras não vence mais? Se for preciso, eu pego um banquinho para sentar. Porque eu não sei. Alguém tem essa resposta? O que aconteceu com o Palmeiras, gente? Não, nem o Abel tem, né? Aliás, eu tive no Allianz Parque, né, no meio da semana passada, depois do jogo. Eu vi o jogo do Palmeiras contra o Vitória ao lado do Ademir da Guia. E depois do jogo, o seu Ademir, com 82 anos, o maior nome da história do Palmeiras, estava desolado por ter visto aquilo de perto e nós ali juntos, né? Inclusive, foi aniversário da esposa dele ontem, a Sueli. Manda um beijão para ela que está assistindo a gente, inclusive a Sueli. E a sobrinha neta do Ademir da Guia, a Ana, fazendo 9 aninhos hoje também. Parabéns para a Aninha aí. O Ademir da Guia estava desolado. E eu falei, Ademir, realmente está muito difícil, está muito ruim. Mas contra o Fluminense ainda há uma chance, porque joga em casa. É o último jogo em casa no ano, depois são 3 fora. Aí a gente vê de novo o mesmo cenário. Né? O mesmo cenário do jogo do Vitória foi o jogo de ontem do Fluminense. Um time completamente desorganizado, sem nenhuma inspiração, só correria, chuveirinho da intermediária para a grande área, tendo o Vitor Roque, que tem um monte de virtudes, mas a melhor delas não é o cabeceio, porque ele é baixo. É um time mal treinado? O que falta para o Palmeiras? O reflexo no campo parece que é um time mal treinado, mas a gente sabe que não é. Então, o que é? Ninguém sabe, nem ele sabe. Que se o Abel soubesse, ele explicaria e convenceria o torcedor. São 4 jogos sem vitórias. Com 2 pontos conquistados em 12 possíveis. São mais de 5 horas sem marcar um gol. 5 horas e meia sem marcar um gol. Você sabe o que é o Palmeiras de hoje? Que é tão badalado, vai disputar a final da Libertadores daqui a 6 dias, não marcar um mísero gol às 5 horas e meia, tempo corrido, 5 horas e meia. O último foi contra o Mirassol na derrota por 2-1. Então, putz grila, né? Mas é um processo que o Abel também faz parte dele. Claro que faz. Né? Algumas escolhas dos jogadores chegaram no Palmeiras, porque o Palmeiras mudou. Ô, Nobre, que recado que o Abel dá para a torcida colocando o Gustavo Gomes aos 35 minutos do segundo tempo contra o Vitória de centroavante. E o Fux aberto cruzando. Um elenco que custa mais de 700 milhões de reais em investimento, ele é obrigado, para tentar ganhar um jogo, a colocar um zagueiro como centroavante, faltando 20 minutos para acabar o jogo, 15 minutos. É desespero. Mas olha só, o Palmeiras mudou o foco de contratações, foi buscar o Andrés Pereira, que para mim tinha que ser multado. O que ele fez contra o Mirassol e o que ele fez para ser expulso, independente do primeiro cartão amarelo dele não ter sido justo. Desculpa, um cara rodado, com a experiência dele, Mira, depois do jogo, vai encher o saco do árbitro, já tem o amarelo, e aí ele prejudicou muito o Palmeiras. Claro, porque não jogou ontem. Ele não jogou ontem. E aí ninguém fala nada, passa batido. O Abel passa o mão na cabeça dele. Então, e aí os caras que o Abel também trouxe, Mikael, Jefté, o Sousa, que ele quase implorou pro Palmeiras buscar, Facundo Torres, ele não pode contar com esses caras. São ruins também, né? Eles são... O André, tanto é verdade, o André tá com a palavra, mas só para dar o gancho, inclusive, pro André, dentro do que disse o Loebner, tanto é verdade que o Abel e a diretoria... O Abel passa, às vezes, muito pano para jogador e a diretoria passa pano pro Abel. Sobre esse lance de cartão amarelo, o Abel falou em algum momento sobre o cartão amarelo, né? Do Andrés Pereira. E fala sobre arbitragem, quando o assunto tinha que ser porque o Palmeiras não está desempenhando. Porque quando você fala de arbitragem, você vai lembrar São Paulo e Palmeiras, mas vamos ouvir o Abel ontem falando sobre arbitragem. Será que está aí a história do segredo que ele quer contar no final do campeonato? Deixa eu ouvir o Abel, vamos lá. Um está lesionado, o outro estava castigado, mas castigado por quê? Você sabe porque é que ele ficou castigado? Como é que é? Não, por causa de um erro inacreditável do árbitro. Ou o que eu estou a dizer é mentira? Depois falamos sobre isso. As narrativas que se criam, falamos sobre isso. Ele está muito incomodado com a história de 15 pontos, 16 pontos. O Palmeiras não fala isso. Isso vocês não falam, que o Palmeiras só está brigando pelo título porque deram 15 pontos para o Palmeiras, 16 pontos, 17 pontos, enfim. Ele está muito incomodado com isso e não é de hoje. Agora, o castigado que ele fala ali, né, de tomar o cartão e tal, e de estar suspenso do Andrés, não foi porque o árbitro teve um erro grave. O erro grave foi do primeiro amarelo, que realmente foi. Mas o da expulsão, não.
Ah, mas André, pô, é um exagero, porque ele foi lá, aparentemente, até de uma maneira educada, tal. Pode até ser um exagero, mas errado não tá o ato de dar o segundo amarelo. Porque ele não tem nada aqui lá em súmula, o árbitro colocou de forma ríspida e insistente. Se está na súmula isso, que ele foi rispidamente reclamar com o árbitro e de forma insistente, quer dizer, insistiu. Você já tá com o amarelo, segura a onda. Lógico. Agora, eu acho que ele tá realmente muito incomodado com essa história de que o Palmeiras foi o time que só chegou pra briga porque ele foi muito ajudado. O que é mentira. O que eu acho que é um exagero também. Claro. Porque tem os erros de arbitragem que aconteceram a favor do Palmeiras, tem. Mas também tem erros graves contra. Nos jogos do Flamengo. No confronto direto contra o Flamengo, dos dois. Os dois. Então assim, no final das contas, a gente sabe que a arbitragem é um outro tema. Mas a arbitragem, ela serviu muito como pano de fundo para esse campeonato, para uma troca de acusações muito chata. Chato. Desviar o foco, né? Chato. E esse negócio. E de nota oficial. Você já começa a reclamar antes do jogo. Aí depois é nota oficial antes, é nota oficial depois. Tá muito chato. O jogo tá muito fora de campo. Muito fora de campo. E essa briga de Palmeiras e Flamengo, os dois chatos. Parece briga de quinta série. Miller. Oi. A gente ouviu, tô ouvindo aqui a bancada, você em casa não sei se tem a resposta. O que está acontecendo com o Palmeiras, Miller, na sua opinião? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Uma coisa é o Flamengo que tropeçou contra o Fortaleza, perdeu na 8ª rodada. Perdão, faltando 8 jogos para acabar o campeonato. E o Palmeiras tropeça agora, faltando 5 rodadas. Né? Então o Palmeiras cai de produção, tecnicamente falando, né? No momento que não devia. Diferente ao contrário do Flamengo, que de 4 jogos para cá se agiganta, né, com toda a qualidade que tem, coloca na prática todo o seu potencial e com todos os méritos será o campeão brasileiro. Eu dizia que o campeão brasileiro seria o Palmeiras e o da Libertadores seria o Flamengo. Mas diante dos tropeços seguidos do Palmeiras, não dá para você estar patente aos nossos olhos. O Flamengo é o virtual campeão brasileiro, né? E Libertadores, afinal, é uma outra situação. Mas para mim o Flamengo chega na final da Libertadores muito melhor que o Palmeiras. Até porque tem mais time, com qualidade. Então acho que o Palmeiras, claro, vacilou muito nessa reta final. E o Flamengo subiu muito de produção em termos técnicos dentro de campo. O Flamengo fez jogos, né, sim, muito bons, né, para poder vencer os seus adversários. Então acho que os méritos todos são do Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Antes de entrarmos na declaração do Abel, propriamente dita, que o campeonato acabou, e por uma informação importantíssima, atenção, o Alex tem uma informação importantíssima sobre essa declaração de que o campeonato acabou. O Alex, rato como foi buscar. Ele tem uma informação importante de estratégia, tá? Só que antes, ainda para ficar em bola dentro de campo, mostra, Chile, aquele lance que o Flaco Lopes... Não, primeiro antes do... Vamos ver o lance, isso. Põe o lance do Flaco Lopes. Finalzinho de jogo, o Flaco Lopes recebe a bola. Flaco Lopes que não marca há 10 jogos. 1 pela seleção da Argentina e 9 pelo Palmeiras. O Flaco Lopes recebe do Fux. Tem o Vitor Roque à sua esquerda. Você tem o lance para mim, Chile? Tem o Vitor Roque à sua esquerda e ele prefere chutar. O Abel ficou irritadíssimo e falou publicamente em coletiva. Tá? Eu quero ver esse lance e aí o Abel falando sobre Flaco Lopes. Deixa eu ver o lance. Ó, o Fux pega a bola, Paulo, toca pro atacante. Ó o Vitor Roque lá. Ó o Vitor Roque lá na esquerda. E ele faz isso. Miller, qual é a sua leitura do lance? É um atacante normalmente vai pro jogo. Qual que é a sua leitura desse lance? Ele foi mal, ele foi fominha, escolheu a pior opção. O Vitor Roque estava sozinho pelo lado esquerdo, poderia ter servido o Vitor Roque. Tanto é que o Vitor Roque fica pé da vida com ele. Muito. Né? Não é por menos, né? Então acho que o Vitor, ele faz uma jogada dessa no primeiro tempo, não dessa. Uma outra. Uma parecida, que ele pega no campo de defesa, vai dentro do gol e chuta, e o Fabinho faz uma grande defesa. Mas ali, realmente, ele fez uma jogada individual bonita. E o Fabinho fez uma grande defesa. Agora não. Agora, era para tocar pro Vitor Roque. Até porque ele tem um zagueiro na sua frente, né? Devia ter servido o Vitor Roque. Pra bancada falar, deixa eu ouvir o Abel falando sobre o Flaco Lopes. Repito, são 10 jogos sem marcar, foi convocado para a seleção argentina, né? Um jogo foi pela seleção da Argentina e 9 pelo Palmeiras. Foi perguntado e o Abel parece que não passou dessa vez, passou pano não. Externou o problema do jogador. Vamos ouvir. Um assunto que vou ter com ele pessoalmente,
Que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer. Em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Então, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador. É centroavante, é só isso. O resto é normal. Acho que realmente falaste nessa situação. Podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões há de ser sempre dos jogadores, não tem como. O Abel põe o lance. O Abel foi em cima de Cristian Miller. O Abel não quis saber. Era para tocar para o Vitor Roque. Põe o lance e fica à vontade para falar. Isso chamou atenção porque não é normal, numa coletiva, o técnico expor o jogador a esse ponto e jogar aos leões, né? E foi o que o Abel fez. Para ele fazer isso, me passa a impressão de que ele está até a tampa com o Flaco Lopes. Sim. E eu já tinha detectado essa situação. O Loebelin, sabe, lá no nosso programa na Oeste, lá no Esporte Sem Firula, eu falei na sexta-feira. Falei, olha, eu dei um recado direto pro Flaco Lopes olhando para a câmera. Eu repito aqui. Falei, Flaco Lopes, pelo amor de Deus, Flaco Lopes, você é o Flaco Lopes, bom jogador, mas você não é o Messi. Desde que você foi convocado agora esse ano para a seleção e começou a lidar com o Messi, a conviver com o Messi, a treinar com o Messi, a ver o Messi de perto, a jogar com o Messi, você voltou para o Palmeiras achando que também é o Messi. Você acha que o dom do Messi passa por osmose, mas não passa por osmose. O talento do Messi é do Messi e é único. Você não tem o talento do Messi, mas você em campo acha que tem. Então quer decidir tudo sozinho, acha que pode fazer jogada de Messi ou jogada de Maradona, e você é só o Flaco Lopes, que é um bom jogador, mas não é o Messi. Até outro dia o Flaco era um dos melhores jogadores quando da equipe do estava fazendo o que o Palmeiras. Abel queria. Até outro dia, jogando na seleção, a seleção fez bem pra ele. Eu tô vendo agora. Fez bem pra ele. Ele voltou um outro jogador, tava muito bem. E agora tá mal porque o time tá mal. E outra coisa, deixa eu falar, esse Fluminense aí, foi o Fluminense que ganhou do Flamengo. Sim. Foi o Fluminense que ganhou do Flamengo. Bem organizado. Bem organizado. Não, tudo bem, bem organizado. Bem organizado. Agora, o Flaco, ele errou nesse lance de ter chutado, errou. Já faz 10 jogos. Mas é um jogador que precisa ter esses tipos, fazer esse tipo de jogadas. O Miller e o Paulo entende que tinha que ter tocado. A bancada, alguém da bancada absolve pelo fato de ser um atacante. Temos dois ex-atacantes aqui. O atacante, gente, é o centroavante. Quando não chuta, porque não chutou. Ele tinha uma opção. Não, ele tinha. E outra... Quando alguém ele domina... absolve ele, acha que foi normal? Não tem como. Quando ele domina a bola, ele domina errado, a bola fica um pouquinho para trás, é a hora de passar. Ó, ficou aqui um pouquinho, já dá o tapa. Aí estava dando certo. Então, mas assim, o que o Alex estava falando, dele vir a público. Isso aí é o seguinte, bicho, ele já tentou de outras formas. Já tentou de outro jeito. É correto externar? Então, colocar o cara na boca dos leões? A leitura tem que ser muito individual. Que nem outro dia o Felipe Luiz foi cobrado porque ele externou um negócio do Pedro. Perfeito. Ele já tinha tentado de outras formas. A maneira que ele encontrou foi de, eu vou também colocar um pouquinho na conta errado, dele. André. Então, não é errado. Eu acho que não é errado. Não é errado, eu acho que, cara. Nós temos que parar com esses jogadores mimimi. Eu também acho. Eu acho que tem muita proteção. O treinador precisa dar uma sacudida no jogador. Não era errado, não sei hoje. Não é errado. Mas eu acho o seguinte... O que não pode é uma exposição gratuita, sem razão, exagerada. Aí tudo bem. Se tem alguma coisa ali, tem. Ali já teve uma conversa, ali já teve outra, como já tinha tido no caso do Pedro. E esse negócio de que, não pode expor, que o vestiário fica... Isso aí. Dane-se. Eu tomei o caretão, então? O Abel... Eu acho que tá. Eu tomei o Nutelinha? É isso que estão falando? Eu conheci vários, talvez menos que o Paulo e que o Miller, treinadores inteligentes. Mas com a inteligência do Abel, emocional do Abel Ferreira, eu conheci pouquíssimo. Só as duas coisas que ele fez desviou todo o foco do jogo. Ele foi falar do Flaco Lopes e ele falou no final do campeonato, eu vou colocar, ninguém mais falou do jogo, que o Palmeiras não jogou nada. Você acha que é mudança de foco? Vamos falar sobre isso? Opa, Rafa, eu queria só externar uma situação seguinte. Eu tenho até medo quando o jogador me chama. Não, eu tenho medo quando o jogador... E ainda nesse tema, vamos ver o que vai vir. O Abel, ele está certo nas suas declarações. Tá. Isso é uma coisa. Outra coisa
é que o jogador tem que ter liberdade dentro de campo para fazer o que ele quer. Sim. Em que sentido eu estou falando? O Flaco Lopes, quantas e quantas bolas ele pega e pegou no seu campo de defesa e foi dentro do gol? Ele está fazendo isso constantemente. E tem feito gols. Então, assistências também. Ele foi mal nessa jogada sim, pontualizando. Agora, eu tô falando, mandando ele fazer isso, ele não tá fazendo isso, tá? Meu, você tem que se preocupar em... Você tem que ter, o Abel tem que se conscientizar e dizer assim, pô, por que será que eu cometi a besteira de colocar o Jefité para jogar? Pô, aí sim. Não, contratar, pior ainda. Aí sim. Pô, agora, se preocupar com o Flaco Lopes. Pelo amor de Deus, o Flaco Lopes é um dos principais jogadores do Palmeiras. Tá passando por um momento difícil, que é normal para cada jogador. Mas eu vejo eu não vejo, eu também não vejo tudo isso, não. Até porque ele tá convocado pela seleção da Argentina. Xará, mas a gente só cobra mais de quem a gente sabe que pode dar mais. Ele já mostrou que pode dar mais e faz 10 jogos que ele não faz um gol. Se ele tá no ataque e o Palmeiras depende dos gols dele, o Palmeiras não marca um gol há 5 horas e meia. Dos últimos 12 pontos disputados, ganhou 2. Você vai passar a mão no Flaco Lopes? Vai às favas, Flaco Lopes. Bom, o Loeber citou o fato... Pois não, que alguém chamou? Calma, não. Calma. É um momento de calma. Obrigado, André. Eu vi um monte de gente. Contém essa criança que você conhece bem. Calma, linda. Calma. Mantenha-se calmo. Ou seja, o Loeber citou esse desvio de foco que é normal do Abel Ferreira. A gente sempre trata esse assunto aqui no Mesa Redonda, tá? Então, antes de pegarmos a declaração do Abel falando que acabou o campeonato, que já temos um campeão, põe o campeão na tela, segundo o Abel Ferreira. Vamos ver como é que foi o campeão ontem? Porque a gente já vai entrar em Libertadores também. Vamos ver o campeão. Segundo o Abel, não sou eu, sem lacração. O Abel disse, né? Segundo o Abel, o campeão brasileiro desse ano, o Flamengo, bateu o Bragantino por 3-0 na tela. O Flamengo recebeu o Bragantino no Maracanã no sábado. Terminada as duas partidas, terminou o Palmeiras com o Fluminense, terminou o Flamengo com o Bragantino, o Abel fala que o campeonato acabou. E pega essa sonora, aquele trecho. O Abel falou que já temos um campeão. Isso, vai separando aí. Enquanto isso, eu tenho um recado importante para você. Quando o assunto é cesta básica, com benefício aos colaboradores, o Abel disse que já temos um campeão. É isso, Abel? O Flamengo já é campeão na tela. É só um detalhe, né? Segura. Porque é o seguinte, ele vai dizer isso, olha só a sacada. Ele diz isso, a pergunta foi feita, como o Palmeiras tem mais 3 jogos fora de casa, ele não joga mais esse ano no Allianz. Não. Aí a pergunta foi, Abel, eu vou te ver na cadeira o ano que vem aqui como técnico do Palmeiras? Essa era a pergunta. E aí o Abel, ele não responde isso e fala que o Flamengo é campeão. Banana tá comendo macaco, Abel, na tela. Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, crucificaram-nos. Fomos ao Mundial, crucificaram-nos. Viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos. Vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulamos o elenco. Infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Falamos português, mas o português de Portugal, em relação ao brasileiro, tem pegadinhas. Quando você fala assim, o campeonato está entregue, e agora nessa última resposta você falou o nosso adversário que vai conquistar o título, algo nesse sentido. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao campeonato brasileiro, ou você está fazendo jogo de cena?
Queres fazer outra pergunta? Não, só essa. Então, não tenho nada para dizer, essa resposta já dei. Estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa? Jogo de cena? Mudança de foco? O Piquerez também falou alguma coisa parecida com o Abel. Era melhor ele jogar bola, que não joga nada faz 2 anos. Vamos ouvir o Piquerez? Como é que o Palmeiras tem diferença de 4 pontos, 9 em disputa, né? 9 em disputa. É só o Flamengo acabou o perder campeonato? Ô Piquerez, acabou o campeonato? Na tela. Bom, não vou te mentir, estamos muito longe do primeiro. Matematicamente ainda tem probabilidades, mas é uma sequência de jogos tem pouco tempo para recuperar. Agora já treinamos amanhã, viajamos na segunda para Porto Alegre, então os tempos na temporada muito longa, típica com o campeonato mundial de clubes no meio, então tem um desgaste físico um pouco mais do normal, e isso estamos sentindo, mas nada, é a semana mais importante de nossas vidas e eu acho que fica claro que não é pelo jogo do Grêmio, sino que pela final da Libertadores. Ó, tabela de classificação. Flamengo nesse momento 74, Palmeiras 70. São 4 pontos de diferença. Sim. São 4 pontos de diferença, mesmo número de jogos, o Flamengo tem uma vitória a mais. A sequência das equipes até a final do campeonato, chileno, por gentileza. Vamos ver, quero ver se acabou mesmo o campeonato. 74, 70 a diferença, aí, ó. Palmeiras, terça-feira, tem o Grêmio, fora de casa. O Flamengo tem o Atlético. Precisa se coçar porque perdeu a Sul-Americana. Depois tem final de Libertadores, a gente vai falar já de final de Libertadores. Aí o Palmeiras pega o Atlético lá em Belo Horizonte. O Flamengo pega o Ceará em casa. Ah, nossa. Palmeiras pega o Ceará fora, difícil. O Flamengo pega o Mirassol fora. Difícil. Então, assim, gente, são 4 pontos de diferença, tá? Pode voltar aqui para mim, ó. São 4 pontos de diferença. Eu entendo se é mudança de foco ou não, eu quero ouvir a bancada, só vou dizer uma coisa. Um técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, mesmo que seja como mudança que seja uma estratégia, mudança de foco, não dá, eu não aceito um técnico do Palmeiras falar que já acabou o campeonato. Mesmo que seja estratégia, que ele vá lá no vestiário e fale, ó, nós vamos para dentro, eu falei lá fora, nós vamos... Não pode falar. A grandeza do Palmeiras, tricampeão da Libertadores, não pode falar que já jogou a toalha. Um time da grandeza do Palmeiras, repito, mesmo com a estratégia, não pode usar dessa estratégia. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores, o maior vencedor do Brasil. A história do Palmeiras não permite isso. O Abel não é dono do Palmeiras, gente. E quem vai cobrar ele? Vai ser a Leila? Esquece. Ele pode falar o que ele quiser, gente. O Abel tem carta branca no Palmeiras. A Leila não vai cobrar, chamar o Abel e falar, vem cá, você não pode falar isso. Acho que tem a assinatura dela para falar isso, porque então, o Piquerez vai no mesmo discurso, eu não sei vocês. Não, aí você fala, ela tem que falar para ele o seguinte, ó, nós temos nossa torcida, nós temos nossos patrocinadores, você não pode chegar, tem premiação no Campeonato Cruzeiro, pode passar o Palmeiras. Não, e outra coisa, né, é a motivação dos atletas. Então, você entrega, você desmotiva esses atletas, até porque esse jogo contra o Grêmio aí, uma derrota aí, e o Cruzeiro ganha do Ceará, o Cruzeiro passa o Palmeiras. Tem grana envolvida na premiação. O André já pediu a palavra aqui, ó. O Grêmio, se o Palmeiras vence o Grêmio e o Flamengo perde pro Atlético, são 2 resultados palpáveis. A diferença cai para 1. Você não pode falar que acabou o campeonato. Eu tô sentindo um Abel estafado, cara. Cansado. Eu acho que mentalmente essa temporada ela foi complicada. Até pelos resultados que não vieram. Os resultados não vieram. A final do Paulistão, ser eliminado pelo Corinthians. Isso ainda está martelando na cabeça dele. Vira e mexe, ele fala. O xingamento da torcida do Palmeiras, ele fala toda hora. Toda hora ele fala do título que perdeu para o Corinthians, da eliminação da Copa do Brasil, que ele foi xingado, que ele não esquece. Quando ele fala da virada contra a LDU, a virada foi histórica. Foi um momento realmente que o Palmeiras entrou em campo naquele dia mobilizado. Existiu uma mobilização. E isso não está acontecendo. Parece que acabou o ano ali. Acabou. Você não pode viver só de elogios. Eu sei. Aliás, se tem alguém que merece elogio, ou pessoas, é a torcida do Palmeiras. Tirando o jogo na Vila, que foi torcida única, o que a torcida do Palmeiras 40 fez mil nos últimos jogos... Então, 40 mil ontem de novo. O jogo inteiro aplaudindo, sabe, vibrando com o time. Aí quando termina o jogo, ela não pode vaiar? Claro que pode. É lógico que ela pode vaiar. Não é tonta? Eu acho que
sim, pode ser parte de uma estratégia. E parte, não totalmente, André? Você acredita que... Eu acho que foi uma declaração... As outras não. Aquela de falar, eu vou falar no final do campeonato, não sei o que, isso aí é estratégia. Tá. Essa de que, o campeonato tá... Eu não vi ali eu não tenho certeza, não tenho convicção de que seja uma estratégia. Mas que o campeonato tá resolvido. Lembrando... aí eu vou querer saber. Lembrando que também, se o Palmeiras empatar e o Flamengo ganhar, acabou o campeonato. Acabou. O Flamengo pode ir para a Libertadores como campeão brasileiro. O campeonato pode acabar na terça-feira. E eu acho que tem mais chance disso acontecer. Tudo bem, gente. Isso é discussão, isso é bola. Eu só não entendo. Eu repito, para mim é estratégia, é cascata do Abel. É cascata do Abel para mim. Mas qual a estratégia? Qual seria o sentido do... Alex... Mas se o Piquerez vem com o mesmo discurso... Então, mas aí... Pera. Você quer saber? Eu quero. Você quer saber? O que eu falei há pouco? O Alex Miller, ele é chato. Ele é chato como repórter. Como repórter, ele vai atrás. Aí estamos discutindo na redação, a estratégia, não é estratégia e vai... O Alex some, ele não costuma sumir na redação. Ele fica ali rodeando, né? Ele vai... parece o Paulo Sérgio, dá uma pitadinha no garro. Ele só me enche os meus picová, os dois. Os caras vêm em cima de mim. O Alex deu uma sumida na redação. Ele voltou garrafa. Tá aqui, a explicação do Abel. O que você apurou, Alex? Não, é o seguinte, que isso aí até... Não que o Paulo Sérgio esteja errado, porque é uma tese realmente plausível, claro. Mas quando o Paulo falou que quando o Abel fala isso, ele pode desmotivar os jogadores. Sabe por que não? E o Piquerez já veio na mesma toada do Abel, porque isso realmente está sendo uma estratégia interna do Palmeiras, já jogar a toalha, mas internamente, ao mesmo tempo, o Abel está falando para os jogadores que não vai jogar, que o Abel não vai jogar a toalha. Por quê? Tem um indicativo disso, que ficou no tempo, em 2023, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, o João Martins, que é o auxiliar direto do Abel, ele concedeu uma entrevista em Portugal para o jornal português Tribuna Expresso. Tribuna Expresso era o João Martins, né? João Martins. Tá. Depois do título brasileiro, 2023, aquela festa, Palmeiras campeão. E ele faz confidências. Que alegria. E aí, nessa entrevista em Portugal, ele falou o seguinte, olha, e nós fizemos uma coisa, o Botafogo estava muito à frente da gente. E o Abel começou a divulgar, a falar nas entrevistas, que aquele campeonato já tinha um grande favorito, praticamente já estava definido, que nós iríamos jogo a jogo, mas que o Botafogo era um time fortíssimo, e era mesmo, mas ele forçava, ele carregava na tinta esse discurso de que o Botafogo era o tal e que ia ser campeão e que ia ser campeão. E internamente ele falava, eles vão sentir essa pressão e os jogadores vão começar a perceber que realmente são favoritos e vão começar a perder pontos. E o Botafogo começou a perder pontos e o Palmeiras acabou ultrapassando... O que tem a ver o Botafogo com o Flamengo? Não tem nada, mas a situação de tabela é a mesma. Só que é o contrário. O contrário no resultado. O Palmeiras conseguiu passar o Botafogo. O contrário agora é que o Palmeiras não está jogando nada e o Flamengo está jogando muito. Sim, eu sei. Mas eu estou falando em termos de mente. A ideia dele, a ideia. Mas eu acho pouco. No Botafogo faltavam mais jogos. Tinha uma janela maior. O Botafogo já tinha tido um histórico de entregar. Aquilo que eu falei, Xará. Tinha tempo de recuperar. Agora não tem tempo de recuperar, Garrafa. 4 jogos. Mas eu tenho certeza de que no fundo ele não acha que acabou. Mas nem deve. Então. Nem deve. A Rafa falou, nem deve. O que pode ser ali, que eu acho pouco. O André que tá mais reticente. Você tá acreditando no português, André? Não, você sempre foi ácido. Não, o que ele pode estar falando, de repente, uma dessa, o Flamengo dá uma acomodada. Nós já entregamos, Flamengo campeão, Flamengo, vocês nem precisam entrar em campo, o Atlético entra aí com o time reserva e tal, vamos pensar na Libertadores porque esse já foi, e aí torcer pro Flamengo dar uma rateada. Essa foi a ideia. Eu só tenho essa... Centenas de torcedores do Palmeiras estiveram na manhã deste domingo na academia de futebol, centro de treinamento do clube, para se despedir do elenco, que disputa no próximo sábado, às 18 horas, em Lima, a final da Conmebol Libertadores contra o Flamengo. O grupo misturou o apoio ao elenco comandado por Abel Ferreira com cobranças pelo momento de oscilação às vésperas da decisão. O Verdão ficou no empate sem gols com o Fluminense no sábado, no Allianz Parque, e completou 4 jogos sem vencer no Brasileirão.
O jejum complicou as chances de o time conquistar a Série A, já que o Flamengo abriu 4 pontos de vantagem na liderança, restando apenas 3 rodadas. O tom de cobrança, portanto, apareceu na porta do CT, em meio a incentivo para a disputa do título continental. Se o Palmeiras não ganhar, o pau vai quebrar, disseram os torcedores na porta do CT. Os jogadores foram até a calçada e cumprimentaram os torcedores pela festa promovida, mesmo com tropeço na noite de sábado contra o Flu. Os torcedores cantaram músicas de apoio, trataram a Libertadores como obsessão e destacaram a importância da decisão do próximo fim de semana contra o Flamengo. Do lado de dentro do CT, os jogadores que foram titulares contra o Fluminense fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais participaram de trabalhos técnicos em campo, construções de jogada, saídas de bola, movimentações e finalizações. O goleiro Everton participou de treinos com os demais colegas da posição, mas ainda com restrições por causa da fissura na mão direita. A delegação do Palmeiras viaja nesta segunda-feira, primeiro para Porto Alegre, onde na terça-feira, às 21h30, a equipe encara o Grêmio na Arena do Grêmio pela 36ª rodada da Série A. Da capital gaúcha, a equipe viaja direto para Lima e se concentra na busca pelo tetracampeonato da Libertadores.